Boa noite, Edmundo. Como é que tá essa saúde, rapaz? Boa noite, Gui. Boa noite, Eri. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Eu queria pedir desculpa por ontem, mas o carnaval me deu uma prejudicada. Aí acho que exagerei um pouquinho na dose. Ou nas doses, né? Mas e aí ontem eu fiquei meio ferrado, mas pude ficar de cama assistindo mais uma bela apresentação do Vasco da Gama, que até ontem não tinha vencido ao Clássico, a partir de ontem ainda não perdeu nenhum Clássico. Teve aí um bom aproveitamento nos Clássicos, né, empatando com o Flamengo e com o Fluminense, e ganhando muito bem a equipe do Botafogo, um time que ganha consistência defensiva, e aí se você está muito forte lá atrás, você tem muito mais chance de fazer o gol, passando aí pela criatividade do Payet e o oportunismo do Verratti, né? Claro que a gente não pode deixar de falar da intensidade do Paulo Henrique, do belo segundo tempo que fez o Lucas Piton, que parecia meio tímido, depois que ele fez o gol, se soltou, e acho que o Vasco também encontrou ali uma ótima formação com Zé Gabriel e Galdamés, sei lá, ali no meio campo. Não só porque ele fez o gol, mas porque deu uma consistência naquele setor de meio campo, que o Vasco perdia em alguns momentos pelo fato de jogar só com dois ali, né, já que o Verratti encosta, o Payet encosta mais nos atacantes, e o Botafogo tinha 4 naquele setor. Ajeitado isso aí, diminuindo, subindo um pouco a linha de zaga, Vasco marcou forte, saiu bem para o contra-ataque e conseguiu uma belíssima vitória. Eu estava preocupado, porque eu nem sei quanto foi o jogo depois, Nova Iguaçu e Audax, mas se o Vasco perdesse, ele corria risco de ficar 5 pontos atrás do próprio Nova Iguaçu, 4 pontos do Botafogo, e aí não ia depender somente das suas próprias forças para se classificar às semifinais da Taça Guanabara. Cara, importantíssimo. Boa noite, Eri Johnson. O que tá acontecendo aí, Eri? Tem uma bomba para explodir aí? O que tá acontecendo? Você tá vazando esse barulho? Só um minutinho. Tô ouvindo um pi, vai explodir a qualquer momento. Tô preocupado com o Eri Johnson. Vai explodir mais. Já não vai explodir mais. Eu estava preocupado de explodir o Edmundo, mas aí, graças a Deus, ele está recuperado. E boa noite, Edmundo. Boa noite, Gui. Boa noite a todos os enfermeiros que deram essa força para a gente. Edmundo está de volta. Boa noite, galera vascaína. Claro que a gente acorda na segunda-feira com um astral elevado, mas ainda assim eu digo com o pé no chão que nós temos um time competitivo, como eu havia dito, um time competitivo, um time que conseguiu taticamente jogar muito bem contra o Flamengo, um time que jogou, foi superior ao Fluminense, e na partida de ontem contra o Botafogo, contra um bom Botafogo, nós jogamos também desfalcados e jogamos, digo, até os 25 primeiro tempo, o Botafogo estava dominando muito. Eu estava muito preocupado com isso. O nosso meio de campo estava perdido. Mas o intervalo serviu principalmente para ter uma conversa. Eu acho que, e eu falei sobre isso ontem, no pós-jogo, é importante o diretor no teatro, na novela, na televisão, porque ele nos dá a direção. Às vezes você está indo para um caminho errado e não está conseguindo ter visão, porque você está envolvido. E quando você tem um bom, excelente treinador, como é o Ramon Dias, como é o Emiliano, o intervalo significa vou mudar, mas continuar com as mesmas peças. Foi o que ele fez ontem. Ele mudou o comportamento dos jogadores, mudou a forma de jogar, tomou conta do meio de campo, liberou o Payet, que ontem, na minha humilde opinião, fez uma excelente partida, brilhou. Eu acho que ontem também nós temos vários pontos importantes. Uma defesa que não é a titular, vamos dizer assim, 2 grandes desfalques, né? Porque o João Vitor e o Medel são titulares de qualquer time do Rio de Janeiro, na minha humilde opinião, quiçá do Brasil, né? Mas ontem, sem eles dois, a nossa defesa, ainda um pouco insegura, mas consistente. Ainda assim, falhando aqui, falhando ali, mas consistente,
ciente daquilo que tem que fazer, que não estava fazendo. Tanto que, bem disse Edmundo, o nosso Piton, quando voltou no segundo tempo, ele voltou sendo realmente o Piton. E ontem mereceu, através da transmissão da Bandeirantes, uma linda transmissão, o Bebetinho, vou te ligar depois. Então, a gente tem que ver que hoje o Vasco tem um time competitivo e nós, torcedores do Vasco, precisamos ter um pouquinho de generosidade. Nós estamos muito ansiosos. Toda hora com porra de quem vai chegar, estão precisando de uma peça aqui, mas uma peça ali. Tá chato num grau que eu estou sentindo que nós estamos enfrentando os melhores times do Brasil, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e jogamos de igual para igual, independentemente de 4-2. Porque é um resultado que 4-2 você acha que, nossa, o Vasco deu um baile. Não. Jogou melhor e concluiu melhor. Pronto. Eficiência, né? Mas precisa de uma peça aqui, outra ali, eu acho, viu, Eric? Edmundo, eu queria saber de você, até porque o pessoal perguntou muito, todo mundo queria saber a sua opinião, porque foi um jogo que eu acho, né, na minha opinião, se assistindo o jogo, você vê uma formação clara do time, jogadas, o Galdamés invertendo o jogo pro Piton, o Piton fazendo tabela com o Payet, é um time que começa a se entrosar. É claro que todo mundo tá falando aqui, vai vir o DP, agora que estão falando do Internacional, a gente vai falar depois disso. Tá chegando o esforço agora, também vai ser opção pro meio de campo, muita gente fala que vai ser titular. Mas é um time que está se formando, e mesmo com desfalques importantes, como o do João Vitor e do Medel, conseguiu mostrar um bom futebol. Inclusive, o Ramon Dias mostrou qualidade na hora de mudar, né? Porque tem vezes que a gente reclama muito que ele mexe errado, mas o time voltou outro para o segundo tempo, praticamente. Principalmente de postura, né, Edmundo? O que você achou do modo geral do Vasco? Eu já vi jogadas ensaiadas, eu gostei do que eu vi ontem, de verdade, Edmundo. Queria saber de você. Eu também gostei bastante, né? Um jogo de futebol, você tem que jogar ele o jogo inteiro bem, para você ter consistência e ganhar. Mas se você melhorar a partir da influência, da intervenção do técnico e do seu auxiliar, né, que ontem o Emiliano parecia muito participativo, como o faz sempre, o Vasco não foi só pelo gol, foi porque diminuiu os espaços. Quando você tem 3 zagueiros, né, você acaba perdendo uma peça no meio-campo. E o Botafogo tinha apenas um atacante, que era o Tiquinho. Então ficava 3 para marcar 1. Claro, é número, né? Tem 11 de cada lado. Se você tem 3 para marcar 1, tem outros 2 sobrando. Esses 2 sobravam no meio-campo. Então eles teriam que ser marcados aí pelos laterais. Mas os laterais tinham trabalho também, porque jogava o Savarino de um lado, o Vitor Sá do outro. Então, assim, até resolver esse problema aí, o Vasco sofreu, né? Tanto que, na transmissão mesmo, o Rob Porto falou, jogando com 3 zagueiros, não pode ter uma triangulação, porque, teoricamente, tem a sobra. Quando o Vitor Sá marcou no gol que estava impedido. Então, o Vasco acertou a marcação, marcou forte, teve domínio de bola, foi feliz numa triangulação, numa finalização que não vinha acontecendo, né, no jogo contra o Fluminense, por exemplo, ou contra o Flamengo, né, na verdade. O Verratti deu uma cabeçada, o Léo Pereira tirou em cima da linha por 2 vezes. Né? Depois o Vasco foi feliz, teve sorte, porque o Gabigol errou a penalidade. O jogo tem essas nuances que vão te levar à vitória ou não. Né? O Vasco soube suportar bem, num primeiro momento, ali a pressão do Botafogo, que parecia mais organizado no início, com ímpeto, criando oportunidades, né? Até o belíssimo gol do Eduardo, né? Aliás, 2 belíssimos gols do Eduardo, e o Vasco soube ter tranquilidade para pôr a bola no chão, administrar bem essa pressão que era feita pela equipe do Botafogo, chegar ao empate, e aí no início do segundo tempo é que veio a grande surpresa. Né? Num contra-ataque rápido, o Vasco fez o 2-1. Aí lembrou o Botafogo do Campeonato Brasileiro de 2023, que reagia mal quando tomava a virada, quando tomava
alguns gols. E aí o Vasco passou a administrar e tomar conta do jogo. E aí chegou ao terceiro e ao quarto gol, com mérito, né? O Vasco não tem nada a ver com o problema psicológico que está passando o Botafogo. Thiago Nunes, o técnico do Botafogo, falou sobre isso depois na entrevista coletiva. O Vasco tem nada a ver com isso, o Vasco fez a parte dele, fez uma belíssima partida e ganhou bem. Já é, acho que, o segundo jogo consecutivo que o Vasco ganha no Engenhão de 4-2. O último foi contra o Fluminense, no Brasileiro do ano passado, quando Gabriel Peck marcou por 2 vezes. Verdade, verdade. E, Eri, é um momento, né, que o Vasco vence a partida sem o Medel, que, aliás, o Vinícius, foi almoçar com o Vinícius hoje, tá morando no Rio, jogou tênis com o Medel, falou que o Medel joga tênis pra caramba, viu, bicho? Dá pra desafiar ele depois, viu, Eridson? Você que fala que joga bem aí, o Medel joga tênis pra caramba, ele falou. Sem o Medel, né, o Ramon Dias não teve o Medel, e aí tem a semana cheia agora para treinamento, para aprimorar mais ainda a equipe, cara. Eu acho importante ter essa semana livre agora, para visar já a próxima partida também, né, Eri? Eu acho que, claro que uma vitória num clássico te traz uma tranquilidade, não um relaxamento. A cada dia, a cada jogo, a gente percebe o domínio tático, técnico dos jogadores e da comissão técnica em relação a eles. A gente entende que existe uma compreensão dos jogadores na linguagem do Ramon Dias e do Emiliano, porque os jogadores executam aquilo que está combinado. A gente não precisa ver o treino para ver a evolução. Ontem, o que eu vi, principalmente no segundo tempo, foi coletivamente o Vasco superior ao Botafogo. No segundo tempo todo, o Vasco foi superior ao time do Botafogo. Ao contrário do primeiro tempo, que nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo, o Botafogo tomou, entre aspas, conta do jogo. Aí o Vasco equilibrou nos 20 minutos finais, com acréscimo nos 25 finais do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Vasco voltou com uma postura completamente diferente. Isso é diálogo, isso é compreensão, isso é entendimento tático para mudança, sem mudar os jogadores. Esse é o grande barato. Eu acho que é muito difícil, Edmundo, Gui e todos os amigos que estão aqui, é muito difícil você mudar o jeito de jogar do primeiro tempo para o segundo tempo e não mudar as peças, não mudar os jogadores. Só no decorrer que ele mudou. Então, ele voltou com o mesmo time, estou errado? Não, está certo. Ele voltou com o mesmo time, mas com atitude diferente, com postura diferente e um entendimento tático extremamente diferente. O Paê foi para o meio, ficou livre, o que nos mostra que, no momento certo, ele tem que estar livre. Porque o Paê, no segundo tempo, ele jogou muito mais do que no primeiro, mas talvez seja uma armação tática de Paê, vou te segurar aqui para entender o jogo, depois que eu entendo. Às vezes pode não dar tempo, mas no caso de ontem, deu muito tempo, porque o Paê, quando foi para o meio de campo, cara, na boa, eu não sabia, confesso aqui, eu não sabia que ele era tão craque assim. Mas calma, ele jogou isso tudo. O jogo de ontem, ele jogou com leveza, com tranquilidade, com visão. Ele jogou, ele fez um espetáculo à parte, no sentido de eu tenho experiência, eu sei dominar a bola, eu não tenho pressa, eu não tenho ansiedade. Isso, para mim, é um camisa 10, com outro estilo, porque eu já vi camisa 10 que parte para cima, ele é um camisa 10 praticamente clássico, que ele tem a visão, ele olha para a jogada, ele não se importa em servir, ele não se importa em estar de olho o tempo todo. E olha, eu sei que quase ninguém gosta, ou finge que não gosta. O David é fundamental para liberar o Paê, para liberar o Verratti, porque ele é um jogador de força, ele tem habilidade, ele se desloca o tempo todo, ele tem a liberdade para ter liberdade, para jogar em todas as posições. E isso lá na frente confunde os adversários. Vou jogar a pergunta para Edmundo. Eu estou errado no que eu estou falando, meu eterno 10? 10, Eri? Você falou outra coisa, hein, Eri? Não, Eri, você não está errado, não. Você está coberto de razão. Dentro desse sistema de jogo, ele é o ideal. Ele pode ter uma certa dificuldade
na parte técnica, mas fisicamente, na força, e principalmente na força e na velocidade, ele é o cara do contra-ataque. E ele é que a gente chama do arco, né? Porque o Verratti é a flecha. Né? Eu sempre gosto dessa combinação de arco e flecha, que é o jogador que vai de lado do campo e faz o cruzamento. Ainda não existiu aí, entre a dupla de atacantes, né, especificamente do David com o Verratti, um entrosamento ideal que possa dizer, cara, temos uma dupla de ataque sensacional. Mas dentro do esquema de jogo, né, é fundamental. E aí tem as passagens pelo lado do campo do Paulo Henrique e do Lucas Piton, que eles não precisam ficar muito preocupados só na marcação, como ficaram no primeiro tempo do jogo de ontem. Né? Talvez tenha sido uma recomendação, vamos entender o que é o tapetinho, né? O gramado sintético lá do estádio Newton Santos, vamos entender se a maioria dos torcedores do Botafogo é do Botafogo ou é do Vasco, se a torcida do Botafogo vai apoiar ou vai vaiar, como fez em algum momento, né? Que isso também é horrível. Você joga em casa, independente do resultado, a sua torcida está te vaiando. Sua confiança vai embora. Ao contrário do outro lado, depois que o Vasco fez o segundo gol, a confiança ficou gigantesca. Então, dentro desse esquema, dentro do que propôs o Ramon Dias para esses jogos, né, para esses últimos jogos, em que o Vasco melhorou o rendimento e melhorou principalmente os resultados, ele é fundamental. E a confiança, né? Acho que depois que ele fez aquele gol, não me lembro exatamente, lembro sim, contra o Audax, que o Vasco venceu por 1-0, ele se encheu de confiança e de moral com os jogadores e com a comissão técnica.